Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso Técnico em Informática na modalidade EAD. Vamos começar com a disciplina Análise de Sistemas. Eu sou o professor Matheus Guedes Vilas Boas, coordenador do curso, no nosso curso técnico. Então, esse slide aqui, essa videoaula, ela é da semana 1 e seria a apresentação da disciplina. Ok? Então, nesse momento, eu vou explicar como o conteúdo vai ser distribuído ao longo das 6 semanas. E na segunda metade dessa videoaula, a motivação de estudar análise de sistemas. A grande dificuldade aí é o nome da disciplina, que não ajuda muito a saber o que a gente vai ver nessa disciplina. Então, eu vou estar ajudando vocês a entenderem melhor o que seria analisar um sistema. Tá joia? Aqui é o sumário, então, primeiramente, como que a disciplina vai ser distribuída ao longo das 6 semanas, e depois uma bem breve introdução à disciplina, mas como efeito motivacional. São 6 semanas de aulas, né? E uma sétima semana de recuperação. Então, iniciamos no dia 3 de novembro, terminamos dia 14 de dezembro, sendo a recuperação ali próxima do Natal já, do dia 15 de dezembro ao dia 21 de dezembro. E aí, quem não conseguiu aproveitamento nem no período regular e nem na recuperação, tem um exame final que é lá em abril, no final do nosso curso. Espero que todos não precisem nem da recuperação e nem do exame final. Então, a semana 1, que é a que se inicia, eu tenho um questionário de 10 pontos, são 4 questões, e são 2 vídeos. Esse vídeo que está acontecendo agora, que é o vídeo apresentação da disciplina, e o segundo vídeo que já seria uma introdução à engenharia de software, que levanta esses tópicos aqui. Pessoal, aí a semana 2 são 2 vídeos também, tem um questionário de 10 pontos e já fala um pouquinho dos modelos de processo de software e atividades do processo de software. Para não ficar uma coisa muito perdida, o que seria a engenharia de software? Eu coloco engenharia de software aqui e a disciplina chama análise de sistemas. Qual que é o objetivo dessa disciplina? A gente não está preocupado com o código, em como fazer o código, mas sim em se o código está correto, se o código faz o que foi pedido. Então, vamos supor o seguinte, você trabalha numa equipe, né, numa empresa de desenvolvimento, e aí o cliente falou com você que quer que você faça um sistema para controle de estoque. O desenvolvimento profissional desse sistema, desse software, não é apenas você sair criando linhas de código. Não, tem vários processos por trás que a gente dá o nome ou de análise de sistemas ou de engenharia de software, tá bom? Então, isso que a gente vai ver aqui é como criar um software de qualidade, sem pensar em código. O que seria criar um software de qualidade? Bom, ele está fazendo o que o cliente pediu? O software não tem erros? Então, bem resumidamente, é isso. Na semana 2, como a gente está vendo aqui, ó, tem 2 conceitos importantes: modelos de processo de software e atividades do processo de software. Começar pelas atividades do processo de software. Então, todo software, seja ele para controle de estoque, para desenvolvimento de jogos, tem 4 atividades fundamentais no processo de software. Quais seriam essas 4 atividades? A primeira atividade é a parte de requisitos, engenharia de requisitos. Então, nessa parte aqui, você conversar com o cliente. Ah, você quer que faça um sistema de controle de estoque? Tá bom, mas o que você quer que tenha nele? Quais funções? Você quer que ele seja desenvolvido na linguagem C, na linguagem Java? Você quer que ele funcione no Linux, no Windows? Então, você conversar com o cliente, identificar todas as funções que o software, o sistema vai ter e quais são as restrições. Questão de
funcionar no multiplataforma, tempo de resposta rápido e assim por diante. Então, a primeira atividade do processo de software é essa parte de conversar com o cliente, identificando os requisitos. Isso faz parte da semana 3, veja só. A semana 4 ela está relacionada com a segunda atividade do processo de software. São 4 atividades. Então, a segunda atividade do processo de software já é a parte de desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software não é apenas colocar lá no o código, a linha de código. É você projetar e implementar. Projetar é pensar, bom, vou precisar de quantas e quais pessoas, e de quantos computadores, quais programas, parte de software, qual parte de hardware, eu vou implementar usando qual linguagem de programação e assim por diante. E aí sim, depois você faz a implementação do seu software, do seu sistema. Depois dessa segunda atividade, a terceira atividade é a parte de testes. Então, você implementou o seu sistema, depois que implementar, você tem que testar para ver se ele está funcionando da maneira adequada, se não tem erro nenhum. Essa é uma parte interessante. A gente pensa, vou testar e não quero encontrar erro, mas é exatamente ao contrário. A gente testa o software para encontrar erros. Quanto mais erro achar, melhor. Bom, e isso é um pouco de credibilidade também. Se você pensar numa empresa aí de grande nome, grande porte, ela entregar um sistema para um cliente e ter vários bugs, né, que a gente fala, vários erros, fere bastante a credibilidade dessa empresa. E a quarta atividade seria a evolução de software. Evolução mesmo, na palavra evoluir. O que seria evoluir um software? É você corrigir os erros que você encontrou e adicionar novas funcionalidades ao software. Então imagina que você fez tudo bonitinho lá, entregou ao cliente, o cliente falou assim, bom, andei pensando que quero que você faça mais algumas coisas nesse software. Então isso seria uma das características da evolução de software. Então, se vocês forem ver bem aí, está bem distribuído a disciplina ao longo das semanas, mas tudo gira em torno da semana 2, que seriam essas atividades do processo de software, onde eu explico um pouco de cada uma das 4, mas aí as semanas seguintes, elas focam em cada uma das atividades em isolado, tá bom? Bom, a semana 6 ela não tem matéria nova, não tem conteúdo novo. Ela é dedicada apenas a avaliações. Seja prova, seja autoavaliação, seja avaliação da disciplina. E a recuperação é lá no dia 15 de dezembro, lembrando que ela é composta de 2 momentos. O primeiro momento é realizar todas as atividades pendentes. Só a partir disso que você pode realizar a atividade de recuperação que vale 100 pontos. Tranquilo? Então pensem nessa atividade 1 aqui como se fosse uma forma de estudar para a prova que vale 100 pontos. Vamos à parte de motivação. Então, eu expliquei alguns conceitos aqui, falei muito de não olhar o código, mas olhar como se está sendo feito, reuniões com o cliente, testar o software, evoluir o software. Mas para que isso? Existe a necessidade de fazer isso, de testar software, de conversar com o cliente? Existe. E para isso, para motivar vocês a gostarem da disciplina, né? Porque, pela minha experiência, não são muitos que gostam, né? Mas aí eu trago aí na primeira videoaula já essa motivação para estudo da disciplina. Qual que é a motivação? A motivação são problemas mundialmente conhecidos com software. Como assim mundialmente conhecidos? Que causaram desastres gigantescos em termos financeiros, questão de credibilidade, número de mortes, feridos. Aqui eu coloquei 8 exemplos, existem vários outros. Tem uma descrição de cada um deles nos próximos slides
e tem um exercício do questionário relacionado a esses exemplos, tá bom? Vou falar um pouquinho de cada um, mas sem ler muito do slide. O primeiro problema aí no Mariner, em 62, custo 18 milhões e meio de dólares. Mariner é um foguete, não vou ler o desastre, mas qual foi a causa? Olha só, pessoal, que besteira aí. Um programador, ao passar para o computador uma fórmula que haviam lhe entregado, se esqueceu de uma barra. Então, por causa de uma barra, o foguete teve que ser destruído e o custo foi de 18 milhões e meio de dólares. Próximo, ele é bem interessante e, ao mesmo tempo, a gente pode estar aqui hoje pela equipe dos Estados Unidos, não, né? Pelo oficial de serviço soviético, pela intuição dele que tinha alguma coisa errada. Qual que é a ideia desse desastre ou quase desastre aí? O sistema de alerta precoce soviético falsamente indicou que os Estados Unidos tinham lançado 5 mísseis. E como que não aconteceu isso? Como que não deu tragédia? O oficial de serviço soviético tinha uma sensação esquisita no estômago, quase aí um sexto sentido, e fundamentalmente, se os Estados Unidos estavam realmente atacando, eles lançariam mais de 5 mísseis. Tá, então não teve a Guerra Mundial, mas qual que foi a causa? A causa foi um bug no software soviético que falhou ao detectar reflexos solares como falsos mísseis. Então, na verdade, esses 5 mísseis balísticos não eram mísseis, eram apenas reflexos solares. Promoção da Pepsi, bem interessante também. O programinha que eles fizeram lá, ao invés de... O programinha estava feito de forma incorreta. Mas qual que é a ideia da promoção da Pepsi? Quem tirasse a tampinha com este número aqui, 349, ganharia uma premiação em dinheiro. Não se sabe se foi de forma proposital ou não, mas o sistema das máquinas de impressão distribuiu 800 mil tampinhas com esse número. E aí a Pepsi não entregou os prêmios na época. Não lembro desse ocorrido. Não, também não tinha idade assim, para lembrar. Mas eu imagino assim a revolta do pessoal com a Pepsi, né? Até porque a gente não tem culpa do erro do sistema da Pepsi lá. Mas onde seria apenas uma tampinha com este número aqui, 800 mil tampinhas recebendo prêmio seria uma coisa bizarra com a Pepsi, né? Tem o foguete da Europa, custo de 500 milhões, e a causa dele é bem interessante, que é mais para o nosso mundo assim, né? Que é a conversão, foi tentar converter a velocidade do foguete de 64 bits, né? 64 bits, vários uns e zeros, para um formato de 16 bits. Não coube, não tem como colocar 64 em 16 bits. Como o número é muito grande, resultou em erro de estouro. Quando o sistema de orientação desligou, o controle passou para uma unidade idêntica redundante, que também falhou porque nele estava ocorrendo o mesmo algoritmo. Então esse foguete teve que ser destruído mediante esse estouro devido a um número muito grande. Bug do milênio é um outro exemplo bem interessante, vocês devem lembrar aí. Aconteceu em 1999, custo de 500 milhões. Qual que é a ideia aí? Bom, para economizar espaço, então sempre pensando em dinheiro, pensando em economia, na época o pessoal ia armazenar os números nos computadores até 1999, ao invés de armazenar desta forma aqui, os 4 dígitos, armazenavam apenas 99. Só que aí que tá, no ano seguinte, 2000, ia representar apenas com 00. Como que eu ia saber que o 00 significaria 1900 ou 2000? Então, lá em 99, eles tiveram um custo de 500 milhões para arrumar todos os sistemas que consideravam 2 dígitos ao invés de 4 dígitos.
Um outro erro aí, a parte de credibilidade da ciência, né? Um software para analisar um software, né, relatou o aumento das taxas de suicídio depois de graves desastres naturais. Então ele fez essa relação, que desastres naturais tinham relação com aumento de suicídio. Só que o resultado estava incorreto. O programa mostrava o dobro do seu valor real. Então isso não teve causa assim em relação financeira, nem de mortes, mas sim da credibilidade da ciência. No caso desse jornal aqui. Outro exemplo, tratamento de câncer em 2000, custo 8 pessoas mortas e 20 seriamente feridas. A dosagem de radiação ela foi aplicada no dobro do que deveria ter sido feito, certo? Então, pacientes foram expostos a níveis fatais de radiação e os físicos que chegaram às máquinas de forma incorreta, né, não chegaram corretamente, foram condenados à morte. Por fim, pessoal, para não ficar desgastante nossa aula, o nome é até engraçado também, Mortos-Vivos 2002. Um hospital dos Estados Unidos apresentou erros no sistema e declarou a morte de 8.500 pacientes em 2002, sem eles terem morrido. E lá é protocolo, né, disparar o envio de contas com atestado de óbito para os parentes e notificações para o governo e empresas. Então as pessoas não morreram, mas aí você imagina chegar uma conta, um atestado de óbito do seu parente. Bem complicado também, né? Então, a referência dessa aula de hoje, isso daqui é uma motivação não assim, não para ficar triste com esses acontecimentos, mas sim para ver a importância de você fazer essa engenharia de software, de você fazer essa análise do sistema. Desde lá do princípio, a parte de conversa com o cliente, até a parte de testar o software e evoluir o software. Com certeza, se isso se tivesse feito nesses exemplos aqui, poderia não ter acontecido esses desastres. Tá bom? Alguns erros são bem bobos aqui, que um simples teste faria com que não tivesse ocorrido aquele erro ou aquele desastre. A aula de hoje é isso, essa videoaula. Bons estudos, estou à disposição de vocês.